número 119. Vamos ler do verso 97 até o verso 100. Vamos continuar falando sobre as leis inexoráveis. Todos acharam? Vamos ler então a palavra do Senhor. Salmo 119, verso 97 em diante. Oh, como eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Foi através dos teus mandamentos que me fizestes mais sábio do que os meus inimigos, pois eles estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus professores, pois os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os anciãos, porque guardo os teus preceitos. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Esse texto deixa bem claro a erudição da Bíblia, né? Das Escrituras. O salmista está asseverando aqui que ele tem mais entendimento do que os mestres dele, do que os anciãos, porque ele guarda a lei do Senhor. E no outro texto aqui, no mesmo Salmo 119, ele vai dizer: eu escondi a tua palavra no meu coração, guardei, escondi, para não pecar contra ti. Então, irmãos, a lei do Senhor é perfeita, né? Seus mandamentos, seus estatutos, seus preceitos, os princípios que estão aqui são perfeitos, né? E nós só temos a ganhar em segui-los, colocá-los em prática. Então eu quero dar continuidade aqui ao estudo que nós estamos já falando há alguns dias sobre as leis que não podem ser revogadas por nenhum tipo de ação humana ou espiritual, porque são leis que Deus estabeleceu na eternidade, leis espirituais. Nem através de macumba, nem tipo de oração, né? Nenhum tipo de feitiçaria, nenhum tipo de ação humana ou ação espiritual do maligno pode revogar essas leis. São leis que o Eterno estabeleceu, promulgou, leis espirituais que têm ação no mundo aqui físico. E todos aqueles que colocam em prática terão êxito na sua caminhada. E também é necessário que nós possamos saber o que são essas leis. Infelizmente as pessoas não querem saber, né? Não estão interessadas e levam a vida de qualquer maneira, achando que podem servir a Deus do seu próprio jeito, né? Apenas levando o envelope de dízimo, oferta, fazendo louvor, né? Esses louvores que a gente vê por aí hoje, com igrejas com jogo de luz, mas não querem entender as leis. E alguém pode dizer assim: mas se eles não têm conhecimento dessas leis, então essas leis não terão ação na vida deles. Isso não é verdade. Essas leis, elas estão em ação, elas regem o universo, são leis espirituais. E mais uma lei que eu quero meditar com os irmãos hoje, aqui, é a lei do foco. Lei do foco. Vamos ler um texto. 1 Coríntios 9, 26. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Olha como diz a Escritura Sagrada. Pois assim corro, não indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Perceberam o que o apóstolo Paulo está nos ensinando sobre a sua carreira?
ministerial e espiritual, ele diz que ele corre essa carreira, mas não como se tivesse socando o ar, quer dizer, debalde, à toa, sem objetivo, sem propósito, sem perspectiva. Ele sabe exatamente o caminho, o alvo a ser seguido. E ele vai dizer: eu sigo para o alvo. Como um atleta num jogo olímpico, que ele atira dardos, flechas ou tiro, ele sabe exatamente o alvo que ele precisa atingir. Então, irmãos, o foco, né? Essa visão, esse foco que nós temos, ele é uma fotografia para o futuro. Os irmãos já perceberam que quando alguém vai filmar ou alguém vai tirar uma foto, geralmente ele vai acertar o foco do equipamento? Para que isso? Para que a sua filmagem ou a sua foto possa sair com perfeição. Então a lei do foco, ela é exatamente isso, para nós chegarmos a qualquer objetivo, a qualquer chegada final, a qualquer lugar, é necessário ter foco, olhar para o alvo. Na medida que nós vamos caminhando, muitas coisas vão tentar fazer com que nós possamos perder o foco. Eu estou me lembrando aqui de uma das edições das Olimpíadas, eu não vou me lembrar quando que é agora, mas me parece que foi na Grécia, se eu não estou enganado. A última prova da Olimpíada é a maratona. A última prova é a maratona. E os irmãos vão se lembrar de um corredor brasileiro, Vanderlei Cordeiro de Lima. Foi em Sydney, né? Na Austrália. Esse cidadão, ele estava liderando a maratona. Mas num dado momento, quando ele estava indo já quase para o final da maratona, para ganhar a maratona, ele foi interrompido por um padre irlandês que entrou na frente dele e ele perdeu o foco. Naquele momento ele foi atrasado, né, atrapalhado, mas assim mesmo ele ainda teve objetivo, correu e conseguiu ainda conquistar a medalha de bronze. Ele ia ganhar o ouro, mas ele perdeu o trabalho de muitos anos que ele fez para chegar até aquela Olimpíada, porque alguém atrapalhou o foco dele. Ele tinha objetivo, tanto que ele correu aquela corrida e conseguiu ainda chegar em terceiro lugar. Então muitas coisas vão tentar fazer a gente parar, irmãos. A gente perdeu o foco, perdeu o objetivo, perder a esperança. Mas nós, como cristãos, nós não podemos perder, né, a atenção, aquilo que estamos focados. Vamos ler um outro texto. Lucas 12:34. Vamos dar uma olhadinha. Glória a Deus. Olha o que diz Lucas 12:34. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós já lemos isso aqui muitas vezes. Então, irmãos, nessa noite eu pergunto para todos nós aqui, para as pessoas que vão assistir pelas redes sociais depois: onde está o nosso foco? Para quem nós estamos olhando? O apóstolo Paulo diz: olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Lá no Antigo Testamento há um texto que diz assim: olhai só para mim. Então nós temos que ter um foco, e muitos perdem o foco. O que nós poderíamos falar da nossa igreja mesmo aqui em Colina, né? Quantas pessoas já perderam o foco há muito tempo, e não só aqui, né? Em muitos lugares, pessoas que eram uma bênção na igreja, que trabalhavam, que tinham cargos na igreja, que realizaram trabalhos, levaram outras pessoas para a igreja, mas que hoje já não estão mais atuantes. Essa semana, ainda conversando com uma pessoa, ela me disse sobre alguém que levou muitas e muitas pessoas para a igreja, mas hoje não estão mais na igreja. Não está mais na igreja essa pessoa, né? Ela acredita que não é necessário estar na igreja, na congregação, para que ela possa servir a Deus. Então, perdeu o foco, né? Há um pensador, né,
que foi um escritor romano, Sêneca, o nome dele é Sêneca. Ele dizia que se um homem não sabe a que porto ele vai se dirigir, olha a frase dele: nenhum vento lhe será favorável. Se o homem não sabe a que porto ele há de se dirigir, que vento pode ser favorável para ele? Ele não sabe para onde ele vai. É como aquele texto de Eclesiastes: se alguém fica olhando para o vento, jamais ele vai semear, né? Está olhando, hoje não dá, hoje não vai dar certo, porque vai chover. Amanhã muito sol, depois da manhã muito vento. Então jamais ele vai ter um foco, né? Ele não vai conseguir mudar a sua performance. E olha, irmãos, olhando para a nossa situação aqui em Colina, a situação está grave em todos os lugares e também a dificuldade aqui é muito grande, talvez maior aqui. Mas eu acredito que talvez se nós tivéssemos tido um pouquinho mais de foco, né, um pouco mais de foco no trabalho, talvez a gente pudesse estar num outro patamar, né? Estou falando de todos nós aqui, não é só os irmãos, não. Estou me incluindo também, todos nós poderíamos estar em outro patamar. E muitos também que já passaram por aqui, que perderam o foco, poderiam estar em outro patamar, né? Ministerial e tudo. Porque a necessidade de nós estarmos sempre olhando para o alvo, sempre olhando, ainda que venham as grandes dificuldades. Porque o inimigo, ele não perde o foco para fazer as coisas ruins. Certa feita, há uma alegoria de um rei que ele ficou olhando para... Era um rei muito experiente, ele ficou olhando para a vida do outro rei que era jovem. E esse rei, que era muito jovem, o reino dele começou a se expandir. Foi se expandindo. E, irmãos, sabe quantas vezes a polícia já me parou aqui em Colina, de 15 dias para cá? 3 vezes, exigindo documentação, olhando a placa, olhando os pneus, 3 vezes. Eu fico pensando, irmãos, estou abrindo um parênteses aqui, será possível que eles não param essas pessoas que fazem isso na rua? Isso dá até para desconfiar, não dá, irmãos? O que vocês acham? É bom que isso aqui vai para as redes sociais, né? Dá até para desconfiar isso daí. Eu fico desconfiado, viu? Pode ser que haja algum outro tipo de interesse nisso daí, porque não é possível. Porque eles param a gente, eles olham, eles pedem a documentação, eles olham se você está de cinto. 3 vezes, eu até perguntei para um desses guardas que me parou aí, se não tinha alguma coisa para ser feito para coibir isso daí. Aí ele falou, só as leis de trânsito. Eu falei, mas vocês não estão aplicando essas leis de trânsito? Aí ele falou para mim assim, o senhor vai ter que conversar com outro policial ali, que eu nem sou daqui. Mas ele está trabalhando aqui, e ele tem a obrigação de informar a população. Então isso aí chega a ser revoltante, né? Mas voltando aqui para o nosso foco, né? Porque essas coisas fazem a gente perder o foco. Segundo o que se conta nessa alegoria, o rei falou assim, o que está acontecendo com aquele reino? Por que ele está crescendo tanto? E ele armou uma emboscada para capturar aquele rei. E conseguiu. E aí, quando ele já era prisioneiro, ele disse assim, agora eu vou te dar uma tarefa para você cumprir. Se você cumprir bem essa tarefa, você vai... Leva ela lá para a mãe dela, irmã Antônia. Se você cumprir bem essa tarefa, você vai ser solto e eu vou me colocar como teu servo. Se você não cumprir essa tarefa bem, eu vou mandar te executar e vou pegar o teu reino para mim. E que tarefa era essa? Ele colocou um cântaro d'água até passar a régua, encheu mesmo. E ele disse assim, lá está uma montanha, aquela montanha. Eu vou colocar soldados, guardas do teu lado aqui, e você vai ter que andar rápido, com esse cântaro d'água aqui, e chegar até lá em cima da montanha, sem derramar uma gota de água. Ninguém conseguiu fazer isso.
E na medida que isso foi acontecendo, começou a juntar multidão. Uma multidão dizia assim: vai conseguir, você vai conseguir. A outra multidão dizia: está morto, não vai conseguir. Pode ter certeza, todos já morreram. E assim ele foi. E foi soldados do lado e a multidão ia acompanhando. Uma multidão dizia: já conseguiu. A outra: não vai conseguir. E ele foi andando, e quando ele já estava quase sem forças, ele chegou no topo do monte e ele não derramou uma gota de água. E aí o rei, que era mais velho, como a palavra do rei não volta atrás, ele precisou se subjugar aquele outro rei. E ele perguntou como que ele havia conseguido, porque ninguém havia conseguido. Ele falou: porque eu tive foco. Eu nem dei ouvido para a multidão que dizia vai conseguir, e nem para outra multidão que dizia vai morrer. Eu mantive foco no que eu precisava fazer. Isso é uma lei, irmãos, estabelecida por Deus. Se nós perdermos o foco, né, se nós desanimar, como às vezes acontece muito conosco aqui em Colina, então nós não vamos conseguir, né? Nós não vamos ter êxito. Quantos já pararam, né? Até pessoas aqui que abriram igreja pararam porque perderam o foco, desanimaram. O desânimo vem. Ah, não, nós somos super crentes, ninguém de nós é. O desânimo, ele se abate sobre nós, ele fica alardeando constantemente a nossa caminhada. E nós precisamos ter foco, e esse foco precisa estar atrelado ao sacrifício. Porque o sacrifício maior, Jesus já fez. Então, sempre olhando para o nosso foco, qual é a nossa direção? Qual é o nosso objetivo? Alcançar a vida eterna. E trazer o máximo de pessoas possíveis para esse caminho. Como nós vamos fazer isso? Num tempo de escassez, de dificuldade, de pandemia e tudo isso. A Bíblia, olha o que a Bíblia diz em João 12, 24. João 12, 24. Olha lá. Em verdade, é Jesus que está falando, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Morrer. Jesus está falando isso aí da questão da ressurreição. A semente que é lançada na terra antes de nascer, ela morre. Depois ela ressurge. Isso é um tipo da ressurreição dos mortos. E por que ele está falando isso? Porque não há colheita de fruto, não há êxito na caminhada sem que haja sacrifício, morte. E para nós termos uma vida de êxito como cristãos, nós precisamos morrer para as coisas aí de fora. Morrer para as coisas de fora. Vocês já perceberam, até eu falei isso aqui algumas vezes, já vocês vão lembrar, que não existe nenhum banquete sem morte. Não há festim, banquete sem morte. Final do ano, Natal, tem banquete. Morre o cabrito, morre o peru, o carneiro, a galinha, frango. Não há festim. Lá na festa que foi feita em Lucas 15, no retorno do filho pródigo para casa, morreu o bezerro cevado, que representa Jesus. Ele morreu para que a nossa vida fosse uma bênção e para que nós pudéssemos colher a nossa vida eterna. Precisamos morrer, muita coisa na nossa vida precisa morrer, são sacrifícios, abnegações que nós precisamos fazer, desse sacrifício para que não venhamos a perder o foco. Nós podemos pensar um pouco aqui agora, cada um de nós sabe o que ainda precisa morrer na nossa vida, aqui como cristãos, para que nós possamos continuar no foco, olhando para Cristo, olhando para o alvo, olhando para a esperança, olhando para a vida eterna, olhando para a direção que o Senhor apontou através da sua palavra, olhando para as coisas vindouras que o Senhor tem preparado para nós. E o apóstolo Paulo diz que são grandiosas, não subiu ao coração do homem, os olhos não viram,
os ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. Você está preparado para continuar olhando? Muita coisa, irmãos, pessoas, situações, adversidades vão tentar fazer a gente parar. Ah, mas você ainda está nesse caminho aí, você está de brincadeira. Você não vai viver a vida não, rapaz? Você não está aproveitando nada da sua vida? Você não vai aproveitar? Vai fazer o que na igreja domingo? Sábado? Vamos fazer um churrasco? Vamos fazer uma viagem? E nós precisamos viajar de vez em quando, isso não é pecado não, viu? Tem que viajar mesmo. A próxima lei que eu for falar aqui vai até falar disso. Nós temos que ter, mas aonde quer que nós estejamos, o foco precisa estar, a lente da nossa esperança, do nosso alvo, precisa estar limpa, para nós continuarmos olhando para o alvo. Sempre. Eu estive lá na casa da irmã Áurea agora, esse final de semana, sábado, da irmã Dirce, mandou um abraço para todos, e o que foi tratado lá, o pastor da igreja que elas estão congregando estava lá, o que foi tratado, o que foi falado, o que foi debatido, o que foi estudado lá, sabe o que é? A palavra de Deus, a vinda de Jesus, a esperança da salvação, a brevidade da vinda de Jesus, a iminência da volta de Jesus. Nós tratamos isso durante todo o tempo lá, porque nós não queremos perder o foco. Glória a Deus. Então, irmãos, é necessário, é importante saber que o objetivo que nós temos é uma lei, o Senhor estabeleceu, sobretudo pensar nas coisas celestiais. Podemos ter foco aqui, devemos nas coisas daqui também. Estudo, alguns querem ter a faculdade, outros querem ter uma posição um pouco melhor no trabalho, outros querem reformar a casa, comprar um carro melhor, pode ter foco nisso, mas o nosso principal foco é saber que nós somos cidadãos do reino de Deus. Glória a Deus. Vamos ler mais um texto. Colossenses 3, 1 e 2. Glória a Deus. Observe. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se fostes, Se pois fostes. Isso aqui é muito subjetivo, É condicional. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas que são e não nas que são da terra. Perceberam? Eu posso até pensar em alguma coisa. Entretanto, o que é que suplanta o meu pensamento? Aonde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. Se eu penso só nas coisas aqui da terra, irmão, eu só vivo aqui. Se eu penso nas coisas celestiais, então eu tenho um foco nas coisas de Deus, no Evangelho. O culto de ensino eu quero estar. Eu gosto de ser aluno da escola dominical. Eu gosto de estar nos cultos de final de semana. Quando não tem culto, eu fico perturbado, eu fico triste e abatido. Irmãos, não adianta, porque ninguém me convence que uma pessoa que não tem foco em congregar, em estar na igreja, ele é um cristão autêntico e ele é um cristão fiel. Ah, mas fulano é um cristão de oração, é fiel, mas não frequenta a igreja, não ama a palavra de Deus, não procura se inteirar do que a palavra de Deus ensina. Como alguém pode ser um crente autêntico, fiel, se ele não ama a congregação que ele faz parte? Ele tem tempo para tudo, para cuidar das coisas aí de fora, cuidar dos amigos, cuidar dos parentes, cuidar dos filhos, cuidar dos netos, mas ele não tem tempo para servir a Deus e para cooperar na congregação que ele faz parte, na igreja local, aonde o Senhor direcionou ele para estar. Que foco é esse, irmão? Eu pergunto para vocês. Ah, pastor Mauro, isso aí é coisa da sua cabeça. Converse com outro pastor um dia, tenha curiosidade de sentar com um pastor sério, que você pode conhecer ou conhece.
e pergunte assim: pastor, o senhor acha que uma pessoa pode ser fiel a Deus, salvo por força maior, sem frequentar a igreja e sem amar as coisas de Deus? É claro que nós sabemos que tem pessoas que estão impossibilitadas de estar na igreja. Tem pessoas que estão acamadas, tem pessoas que estão cuidando de doentes, eles não conseguem vir. Mas eu pergunto para os irmãos: quem quer servir a Deus dá um jeito ou não? Sim ou não? Eu tenho certeza que sim. Vamos ler mais um texto. Filipenses 4:8. Ah, mas fulano trabalha tanto, chega final de semana, ele está muito cansado, ele não consegue. Ele não consegue, né? Fosse assim, Danilo, você não era nem para estar aqui na igreja hoje, né? Que eu sei a sua jornada como que é, mais ou menos, né? Às vezes levantar 4 horas da manhã, 5 horas, e trabalhar até agora há pouco, né? Não é nenhum tipo de elogio que estou fazendo para o Danilo. Estou apenas usando ele como referência, né? E ele não vai se envaidecer por causa disso. Mas, irmãos, quem ama a palavra de Deus, quem quer servir a Deus, dá um jeito. Eu tenho certeza. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há louvor, nisso pensai. Olha o foco do cristão aí. As coisas que são o quê? Verdadeiro. Se alguém diz que é cristão, mas o foco dele é a mentira, ele mente para a esposa, mente para o marido, mente para os filhos, mente para os pais. Olha lá. Tudo que é honesto, se ele é desonesto, o foco dele está errado, né? Tudo que é justo, se ele é injusto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O foco do cristão, olha aí. Então a lei do foco também é uma lei inexorável, não pode ser revogada. Mais uma, lei da recarga. Os irmãos sabem o que é uma recarga? Recarga, recarregar as baterias. Tem gente que tem o pré-pago, né, o celular pré-pago. Se não recarregar por crédito, fala, irmã Antônia. Se não recarregar a bateria do celular, funciona? Se não recarregar o tanque do carro com combustível, funciona? Se não recarregar tudo aquilo que depende de um combustível, se não recarregar a nossa força, o nosso sono que é reparador, se não recarregar os nutrientes através de alimentação, nós ficamos de pé? Não. Lei da recarga. Vamos ler um texto. Êxodo 23:12. Bem conhecido, né? Eu não sabia que isso era uma lei, pastor Mauro. Êxodo 23:12. 6 dias. Quantos dias? 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia recarregarás as baterias. Olha lá. Descansarás, para que descanse o teu boi. Uai, os animais também? Tem pessoas, irmãos, que trabalham com animais até hoje, né? Isso aí devia ser proibido já, né? Porque hoje tem meios de se trabalhar com coisas, máquinas, né? Mas vamos supor esse lugar bem remoto, onde não há essa possibilidade, as pessoas utilizam animais. E utilizam os animais na sua exaustão, até o animal não aguentar mais. Isso é pecado. Vai prestar conta com Deus. Olha lá, ó. O teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Olha o que a Bíblia, a palavra de Deus, olha que lei maravilhosa, inexorável, espiritual o Senhor está nos mostrando. É necessário recarregar as baterias. Um dia eu fui em Campo Grande, na casa do José, um presbítero da Assembleia de Deus. Ele é sobrinho da irmã Antônia. Sabe o que eles fazem lá à tarde? Depois que almoça todo mundo, vai dormir um sono.
E aí nós fomos também. E eles estão corretíssimos. Ele falou assim: pastor Mauro, nós vamos dar uma descansada agora, viu? Todo dia a gente faz isso. O senhor quer descansar também? Eu falei: quero. Todo mundo foi. Porque isso daí, irmãos, é uma lei. E olha o que a Bíblia está dizendo: ninguém de nós tem o direito de pegar o Shabat, o sábado, que eu já expliquei para os irmãos que não necessariamente precisa ser o 7º dia da semana, porque Shabat significa descanso. Eles guardavam o 7º dia, mas nós temos um dia que nós podemos guardar. Pode ser o domingo, pode ser a segunda, o dia que Deus preparar para ser o Shabat. Ninguém tem o direito de se envolver com mais nada a não ser recarregar as baterias e meditar na grandeza, nas coisas de Deus. Ninguém tem esse direito. As empresas hoje, elas sugam os funcionários. Se desse, elas colocariam até mais um dia para trabalhar. Até mais um dia. Sabe o que eu falei para a Paola esses dias atrás? Acho que eu falei mais de uma vez. Paola, você tem que arrumar um serviço que você trabalhe menos e ganhe mais. Né? Para sobrar tempo para servir a Deus. E olha aqui. Perceberam que até os animais, até o filho da escrava, do servo, ele tinha que descansar. Os barões do café aqui no Brasil e os sulistas nos Estados Unidos não davam descanso, ainda diziam que eram cristãos, não davam descanso para os seus escravos. Eles morriam cedo de tanto trabalhar, sem descanso. Isso é uma lei que Deus estabeleceu. Ninguém pode trabalhar sem ter férias. E o pior é que tem alguns miseráveis que são patrões, que ele nunca tira férias na vida dele, e ele não quer que o funcionário tire férias e nem folga. Ele trabalha dia de feriado e obriga o funcionário a trabalhar também. Vai acertar as contas com Deus. Vai acertar as contas. Porque ninguém pode trabalhar sem férias. Ah, mas fulano ficou muitos dias em casa por causa da Covid. Isso não é férias. Isso é doença. Será que a pessoa doente ela vai pensar em férias? A mente tem que estar preparada, porque eu vou entrar em férias amanhã. Porque a partir do momento que uma pessoa se condiciona para entrar em férias no outro dia, a perspectiva dele muda. A tranquilidade paira sobre ele. Porque férias foi Deus que estabeleceu. É uma lei. Viu? E é necessário. A boa aplicação dos princípios da recarga precisa ser colocada em nós. Eu ia para São Paulo, está tendo escola bíblica lá no Belenzinho agora, e eu ia para São Paulo lá para recarregar as baterias lá, para estudar, para ter um momento de descanso também. Eu não desligava o celular. E aí os pastores amigos diziam: você tem que se desligar um pouco. E eu pensava que eles estavam errados, irmãos. Eles estão certos. Eles diziam: se desliga. E de vez em quando ligava, eu falava: não posso. E se alguma coisa acontecer lá na igreja? Olha, não tem obreiros lá para cuidar? Você veio aqui para recarregar a sua bateria. Desliga o celular. E eu não desligava, eles estavam certos. O errado era eu. E até um dia o pastor presidente falou para mim: se você não desligar o teu celular, você vai morrer, falou para mim. Você vai morrer. Porque eles vão ficar ligando. O problema não para. Não tem obreiro lá? Tem obreiro, mas eu não consigo. Não, se desliga um pouco. Foca aqui agora, ó, recarregar as baterias. Então, irmãos, isso é necessário, né? O que Deus está dizendo aqui, ó, Ele está dando um conselho inexorável. É uma lei, precisa ser respeitada. Pessoas que não têm a capacidade de chegar durante o dia, pelo menos tirar 15 minutos de descanso, acha que isso é vergonha. É vergonha. Faz parte do decálogo, dos 10 mandamentos. Descansar, né? A medicina, né, do trabalho, o direito trabalhista, eles atuam nessa área constantemente, mostrando a necessidade. Isso aí é lei trabalhista também, né? Da pessoa descansar, tirar férias, pagar os direitos trabalhistas para os seus funcionários. É imprescindível isso daí. Descanso semanal remunerado.
Ah, eu vou dar descanso para você, viu? Só que sábado, domingo você não vai ganhar. Tá certo isso? O que vocês acham? Tá fora da lei de Deus e da lei dos homens. Porque não pode. É necessário. Quando o funcionário falta, não é descontado o dia dele? Sim ou não? A não ser que ele leve um atestado por doença, né? E como que chega o dia da pessoa descansar e ele não quer remunerar o funcionário? Injusto. Bom, segundo um estudo muito sério, isso foi até publicado na revista Veja, uns anos atrás, o Albert Einstein, a segunda mente mais brilhante de todos os tempos, dormia 10 horas por dia. 10 horas. Está errado, né, pastor Mauro? Ele estava errado, o Albert Einstein. Ele deve ter sido um pobretão, né? O que vocês acham? Não. Segunda mente mais brilhante do mundo. Segunda mente mais brilhante. Leonardo da Vinci, que foi um grande inventor e um grande pintor, ele levantava bem cedo. Só que ele tirava, a cada 1 hora, ele reservava 15 minutos para tirar um cochilo. Para renovar as baterias. Você já percebeu que às vezes você está tão cansado, você deita no sofá mesmo, 15 minutos, parece que zerou. Porque o sono é reparador, irmãos. Restabelece tudo. O sono, ele revigora os órgãos da pessoa. Você pode ver que você pode estar cansado fisicamente. Você dormiu uma boa noite de sono, você amanhece descansado. Revigorou os órgãos. Porque você sabia que quando nós estamos dormindo, os órgãos trabalham no... Como que eu vou dizer? Eu perdi aqui a palavra aqui agora. É como se fosse um piloto automático. Tranquilo. Não na intensidade que ele trabalha quando nós estamos acordados. É no piloto automático, mais tranquilo. E aí ele vai se revigorando. Porque se nós não dormir, nós morremos. Porque a intensidade do trabalho dos órgãos vai continuar. Você já percebeu, você já teve um momento que você não consegue desligar a sua mente? Você descansa? Não. É uma lei que Deus estabeleceu. Isso daí diminui o ciclo de vida da pessoa. Se a pessoa não observar essa lei, né? É necessário observar. Vamos ler um texto, Levítico 25, 20. A regra do descanso, até para a terra. Para que terra descansar, pastor Mauro? Meter o trator nesses fazendeiros que são muito gulosos, né? Gananciosos. Ah, meteu o trator aqui e vem outra produção, olha lá. Ó. Se dissermos, que comeremos no 7º ano, visto que não haveremos de semear, nem fazer a nossa colheita, 21. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, e a terra produzirá fruto bastante para os 3 anos. Sabe como que chama isso aqui? Descanso solene da terra, uma lei. Sabe o que aconteceu com a nação de Israel? Violou essa lei. Ficou no 6º ano, Deus dava colheita triplicada, para eles poderem chegar lá no 9º ano e poder, no 8º ano, plantar de novo e colher lá no 9º. Eles violaram isso por 490 anos. Ficaram devendo 70 anos para Deus. Pagaram, sabe aonde? Na Babilônia. Cativeiro babilônico. Escravos. Subjugados. Porque não pagaram a lei que Deus estabeleceu. Descanso solene da terra. Deus, olha irmãos, a benevolência e a inteligência, a sabedoria de Deus. No 6º ano eu dou colheita triplicada. Gananciosos, né? Por quê? Porque ele vai semear no 6º, colher lá no 7º. No 7º ele não vai semear mais. Aí ele vai semear lá no 8º, para colher no 9º. Por isso que é triplicado. Mas eles não queriam isso. Eles queriam violar a lei de Deus. Trabalhar, trabalhar, trabalhar.
véspera de Natal, véspera de Ano Novo, dia de feriado. Incomodar as pessoas, às vezes, no dia de feriado. Ligando máquina, fazendo barulho, né? A pessoa também quer descansar no dia, às vezes o camarada está com a máquina lá, fazendo barulho, dia do feriado. Então, irmãos, nós precisamos entender isso daqui. É uma lei. É um desafio fazer isso. Outra coisa, irmãos, de vez em quando quebrar a rotina. Como assim, pastor Mauro? Tomar um sorvete, comer uma pizza. Não tem dinheiro, senta na praça. Faz um piquenique, uma coisa tão simples. Vai na fazenda do governo, faz um piquenique lá. Eu fui visitar um casal um dia em Birigui. Irmã Roberta foi comigo. Estava passando por uma crise. Uma crise. Estava praticamente largado, só estava morando os dois juntos ali, mas estavam. E aí ele falou, ele começou a falar, porque eu gosto muito de pescar, né? Eu saio bastante para pescar. Eu falei, e a sua esposa? Fica em casa. E aí ela falou assim, ele não me leva para tomar nem um sorvete, pastor. Porque às vezes ele não tem dinheiro, mas para pescar tinha. Aí eu falei, mas você não consegue nem sentar numa praça com ela? Que gosto tem isso, sentar numa praça? Falei, para compartilhar, desfrutar da companhia um do outro. Aí sabe o que ela fazia quando ele ia pescar, irmãos? Adivinha? Ficava nas redes sociais. Aí os irmãos já sabem, né? O que aconteceu. Não precisa explicar aqui não, né? Porque não quebravam a rotina os dois juntos. Sentar numa praça. Sabe o que eu fiz uns dias atrás aqui de noite? Chamei a irmã Roberta, a Paola. Nós fomos lá no lago em Bebedouro. Sentamos lá. Não tinha dinheiro, irmãos. Sentei lá e fiquei lá olhando. Levei o Wilbur, né? Para andar um pouquinho lá. Quebrar a rotina. Isso é necessário. Descansar a mente, descansar o físico. Vamos dar uma olhada num texto. Você sabia, irmãos, que quando... pastor Mauro, mas se eu dormir, eu vou ficar pobre. Quem vai cuidar? Quem vai pagar minhas contas? E se a gente morrer, quem que paga nossas contas? Você sabia que enquanto nós dormimos, Deus trabalha por nós? Então eu vou parar de trabalhar, não é isso. Observe, Salmo 127, vamos ver o verso 2. Olha o que a Bíblia está nos ensinando aqui, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Percebeu que Deus trabalha para edificar a casa. E Ele também guarda a casa. Quem nos guarda quando nós estamos dormindo, irmãos? Quem trabalha para preparar o que nós precisamos no outro dia? Chuva, saúde para poder enfrentar o trabalho para aqueles que estão desempregados. Quem faz isso? Deus. Ele é o dono de tudo. Quem diz que nós precisamos, as leis de Deus, é a lei inexorável, mas a biologia, a física, a medicina, todos eles dizem, a biomedicina, irmãos, você sabia que é uma ciência que trabalha entre a biologia e a medicina? Estudando o comportamento, né, biológico da pessoa, biomedicina. E também fazendo exames de laboratório, para poder ver onde a pessoa precisa de ajuste. Você sabia que alguns tipos de depressão é exatamente falta de descanso, estresse, falta de nutrientes? Alguns tipos de depressão. Existe um exame que é feito, que é chamado medicina ortomolecular. Pega um fio de cabelo da pessoa, manda para os Estados Unidos. A pessoa aí faz uma análise. Eles vão descobrir através daquele fio de cabelo que tipo de nutriente a pessoa está precisando. Níquel, cobre, cobalto, manganês. A depressão dele é falta daquele nutriente. Quando o médico começa a repor, a pessoa já começa a melhorar. Muito sério, irmãos. É necessário, né?
Se nós fizermos o que o Senhor nos orienta, nós seremos abençoados. É durante o sono, né, que os músculos vão se restabelecer, a força muscular, as fibras musculares, né? Se a gente não dormir, experimenta ficar uma noite sem dormir direito, você fica arrebentado no outro dia. Por quê? Porque as fibras musculares, elas não se regeneraram. Pessoas que não conseguem, irmão, tirar um tempo para ir na igreja, louvar a Deus, para estar com a família, com os filhos. Não vê nem os filhos crescer, né? Nada. Nem os filhos crescer. Não tira um tempo para nada, para brincar, né? Para nada. Isso é sério. Isso é muito ruim. Fazer um bom shabat, né? Um bom sábado, um bom descanso, nem sempre é fácil. Porque a pessoa fica com esse sistema hoje que nós temos, ele fica a cabeça, ele não desliga, ele fica a cabeça nos negócios, nas contas a pagar, né? Vou dar um testemunho aqui e vou terminar. Acho que eu até já dei esse testemunho aqui. Conversei com uma pessoa aqui em Colina um tempo atrás, faz muito tempo não, acho que uns 4, 5 meses atrás. E ele me falou sobre um fazendeiro aqui da região. Ele falou para mim assim, pastor Mauro, eu queria ter mais dinheiro para poder ajudar mais as pessoas, dar cesta básica. Ele até andou dando umas cestas aqui para a igreja, para a gente distribuir. Queria ter mais condição, fazer churrasco, chamar as pessoas pobres para fazer churrasco. E aí ele falou que ele foi num médico lá em Barretos, que é o médico de coração dele, e tem um fazendeiro aqui, próximo aqui, ó, de Colina, tem muito boi. E chegou lá, ele estava falando para o médico sobre esse fazendeiro, né, que ele passa ali e olha a fazenda do cidadão. E aí ele pensou assim, nossa, esse cara deve viver a vida, deve fazer churrasco para os funcionários dele, né? E aí o médico perguntou assim, quem é esse fazendeiro que você está falando? É uma fazenda assim, assim. Falou, rapaz, você está totalmente enganado. Você sabe quem é esse cara? Ele é meu paciente aqui. Esse cara não vive nesse momento, agora que você está aqui consultando comigo, até 4, 5 horas da manhã, sabe o que ele está fazendo? No computador, olhando o preço da arroba do boi, se subiu, se caiu, a bolsa de valores. O que você falou? Churrasco para os funcionários? Ele nem sabe quem são os funcionários dele. Ele nem olha nos funcionários dele porque é a preocupação. Ele nem olha na mulher dele, se você quer saber. Eu sei porque ele é meu paciente aqui. Eu estou te contando isso aqui, mas sigilo, viu? Sigilo, né? Você está enganado. Irmãos, olhem que coisa séria, o cidadão é milionário. A cabeça dele está voltada para as coisas aqui, ó. Ele não consegue cumprir uma lei inexorável e ele vai ter que pagar por isso depois. Vai ficar na Babilônia não, viu? A Babilônia é aqui. A Babilônia é aqui. Já pensou depois que ficar velho? Um dia eu falei para uma pessoa em casa, lá tomando café. Quando que você vai começar a aproveitar a sua vida? Quando você estiver cheio de flatulência, artrite, artrose, dor na coluna, problema de coração, problema para todo lado. Aí sabe o que ele falou? Para a irmã Roberta, está vendo? Se ele fosse amoroso, ele não falava assim comigo. Irmãos, vamos guardar essa palavra. Quando você tiver a oportunidade, descanse. Se você não tiver a oportunidade, dê um jeito. Quebre a rotina. Deus vai abençoar a sua vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, vamos orar, por favor.